Hora de falar sobre o Palmeiras, que não desistiu da contratação de Ramon Sosa. Cheguei a contar para vocês, antes do Super Mundial, que havia um acordo entre o Verdão e o Nottingham Forest, operação de 14 milhões de euros, que só não foi para frente, porque o Ramon Sosa, na oportunidade, insistia em permanecer em território europeu. Pois bem, informação que vem da Argentina, de um jornalista que cobriu o Ramon Sosa enquanto ele fez sucesso no futebol argentino, dá conta de que o atleta já foi avisado pelo Nottingham Forest de que não permanecerá no clube. Ramon Sosa passa férias no Paraguai, seu país, enquanto aguarda por ofertas da Inglaterra. A preferência dele é continuar na Premier League. Se essas ofertas da Inglaterra não aparecerem, a coisa pode acabar mudando e ele se acertando com o Palmeiras. Enquanto isso, o Verdão vai disputando o Super Mundial de Clubes em busca da melhor colocação possível. Bora de informação exclusiva, Rafael Veiga pediu para ser negociado pelo Palmeiras depois da Copa do Mundo de Clubes. O recado em tom amistoso foi dado para o técnico Abel Ferreira, para o diretor executivo de futebol Anderson Barros e para a presidente Leila Pereira. O Veiga entende que já tem muitos anos de casa, ganhou absolutamente tudo que tinha para ganhar e precisa respirar novos ares, até porque ele tem há bastante tempo a vontade de jogar no exterior. E ele entende que se não for agora, dificilmente vai conseguir uma oportunidade um pouco mais para frente. Dá para dizer também que o Palmeiras já não vê o Veiga como um protagonista de outros tempos. E o fato de custar R$1.700.000 por mês, um dos salários mais altos do futebol brasileiro, pode acabar facilitando o negócio. Em outros tempos, o Palmeiras pedia 20 milhões de euros para negociá-lo. Teve até uma oferta da Fiorentina, que veio da Itália, de 10 milhões de euros, e o Palmeiras nem quis abrir conversas. Hoje, dá para imaginar que uma oferta de 10, 11, 12 milhões de euros pode acabar até resultando em um acordo entre as partes. Importante destacar que depois do Super Mundial de Clubes, o Palmeiras também vai ser bastante assediado em relação a atletas como Richard Rios e Piquerez. Então a gente pode assistir a uma dança de cadeiras importante entre jogadores grandes e de nome com a camisa alviverde. Só para arrematar de vez, contar que o Rafael Veiga está entre os jogadores mais antigos do atual elenco e tem uma legião gigante de fãs dentro do Palmeiras. A pergunta que eu deixo para você que me assiste: você pediria quanto para negociar o Veiga ou não o venderia? Hora de falar sobre o Palmeiras com informação super importante e positiva. Abel Ferreira se acertou com o Verdão de forma verbal para a prorrogação do contrato até dezembro de 2027, como sonhava a presidente Leila Pereira já há algum tempo. Importante, não será assinado nenhum contrato antes da volta do time do Super Mundial. E há uma única possibilidade de a prorrogação não sair do papel. Isso só vai acontecer se durante ou após o Mundial pintar a proposta de um clube grande do futebol europeu. Acho que a única chance disso acontecer é se o Palmeiras arrebentar, eventualmente chegando a uma final ou sendo campeão, e ele chamando a atenção de um grande clube do futebol da Europa. Caso isso não aconteça, o Abel deve de fato prorrogar seu contrato com o Palmeiras até dezembro de 2027, quando se encerra o mandato da presidente Leila Pereira. O Abel está super feliz com o que tem no Palmeiras, em relação à família, que está muito adaptada à cidade de São Paulo, e por conta de tudo isso. E também graças a contar que Paulinho, autor do primeiro gol alviverde, revelou, enfim, de forma aberta, que tem sofrido demais com a recuperação da cirurgia pela qual passou na canela. Jogador que, enquanto ainda atleta do Galo, no ano passado, passou por cirurgia. Foi contratado pelo Palmeiras a um custo dos mais altos, demorou 4 meses para voltar, em abril ele volta, mas dá uma olhada na frase do Paulinho. Nitidamente não tenho como estar 100% fisicamente. Só joguei uma partida de titular na temporada. E esse pós-jogo me custou muito caro, porque sofri bastante dor. Ainda incomoda bastante. A lesão foi bem grave e incomum dentro do futebol. Está sendo bastante difícil para mim, disse o Paulinho. E todas essas declarações reforçam a tese de que o atacante pode precisar passar por uma nova intervenção cirúrgica. O Palmeiras tem um projeto de, no retorno do Super Mundial, submeter o Paulinho a um tratamento exclusivo, que o impedirá de jogar. Se esse tratamento não for suficiente para aliviar as dores, a tendência é que o Paulinho precise de outra cirurgia. E a primeira coisa que me vem à mente foi a frase da Leila Pereira no ano passado, assegurando que o Verdão nunca contrataria um jogador machucado. O
Palmeiras não só contratou um jogador machucado, mas que havia passado por cirurgia e que pode precisar de outra intervenção cirúrgica. Só para completar, ao menos o Paulinho se sentiu aliviado com o gol, abre aspas para ele. Fico muito feliz de ter ajudado o Palmeiras de alguma forma. Bora falar agora sobre Palmeiras e Botafogo, um clássico dos mais importantes que tem decidido o futebol brasileiro nos últimos anos. Será visto nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. E essa partida vale 73 milhões de reais. Esse é o prêmio prometido pela FIFA à equipe que chegar às quartas de final. Olha que coisa maluca e interessante. Haverá um time brasileiro entre os 8 melhores do mundo. A definição desse confronto entre Palmeiras e Botafogo no Super Mundial se deu depois que o Botafogo perdeu por 1-0 para o Atlético de Madrid à tarde, caindo do primeiro para o segundo lugar do seu grupo, e à noite, quando o Palmeiras empatou em 2-2 contra o Inter Miami. O Palmeiras fez um jogo bem ruim contra a equipe americana de Lionel Messi, time veterano que conseguiu pôr em muitos momentos o Palmeiras em enorme dificuldade. O Inter Miami chegou a abrir 2-0. Mexidas no segundo tempo fizeram com que o Palmeiras melhorasse. As entradas do Alan, do Paulinho e do Maurício resultaram num Palmeiras ao menos mais corajoso e que criou algumas dificuldades para a equipe americana. O primeiro gol do Palmeiras foi marcado pelo Paulinho, o segundo no finalzinho da partida pelo Maurício. E o empate impediu que o Inter Miami ultrapassasse o Verdão. Dessa maneira o Palmeiras ficou em primeiro, o Inter Miami em segundo e teremos um Palmeiras versus Botafogo nas oitavas. O Palmeiras que já venceu o Botafogo em 2023, ficando com o título brasileiro. O oposto aconteceu em 2024 e agora o tira-teima numa competição internacional da FIFA. Quero muito o seu prognóstico, a sua projeção. Vai dar Palmeiras ou o Botafogo já usa o espaço? Hora de falar sobre o Palmeiras, mas especificamente de Estevão, que foi comparado a Neymar pela imprensa alemã. Vale a lembrança de que o Estevão acabou eleito o melhor do jogo nas duas primeiras partidas do Palmeiras no Mundial, mesmo sem ter brilhado tanto. No empate em 0-0 contra o Porto e na vitória por 2-0 contra o Al-Ahly do Egito. A imprensa alemã, vou especificar, foi um jornal alemão chamado Zeit quem fez essa comparação do Neymar com o Estevão. Um dos responsáveis pela publicação afirmou que ele é o típico driblador brasileiro. O outro contou que a resposta brasileira ao Neymar é o Estevão, dando a entender que o Neymar está acabando e que quem vai sucedê-lo é o meio atacante do Palmeiras, que já está vendido ao Chelsea. Ele se muda para a Inglaterra tão logo o Super Mundial de Clubes terminar. A pergunta que eu deixo para você é: o Estevão tem potencial para repetir o que fez o Neymar? Ele pode se tornar um jogador maior do que o Neymar? Não tenho dúvida sobre o profissionalismo do Estevão, maior do que o Neymar, mas a bola para mim é incomparável. Eu acho o Neymar bem mais jogador do que o Estevão. Não acredito que o craque palmeirense terá a capacidade de jogar no mesmo nível do Neymar, mas use o espaço para comentário e deixe registrada a sua opinião também, beleza? Quero falar agora sobre o futuro de Mike, lateral direito do Palmeiras e alvo de Santos e São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que trabalha com o Mike para entender os próximos passos do jogador. E dá para cravar que enquanto o Super Mundial de Clubes estiver acontecendo, o Mike não vai conversar nem com o Santos, nem com o São Paulo. Até porque a prioridade do lateral de 32 anos é permanecer no Palmeiras. Se na volta do torneio ao Brasil ele não for chamado para discutir uma renovação de contrato, aí sim o Mike vai começar a debater, especialmente com o Santos, quais são as próximas possibilidades. Até porque o São Paulo sondou a situação do Mike e se incomodou com um salário superior a 500 mil por mês. O tricolor busca reforços, mas não tem grana para grandes investimentos. O Santos quer muito contar com o Mike, especialmente por causa do Alexandre Matos, que é diretor executivo de futebol do Peixe e já trabalhou com o Mike no Cruzeiro e no Palmeiras. O Matos topa ter o Mike agora, na metade do ano, desde que não exista a necessidade de uma compensação financeira ao Palmeiras, ou então ele topa esperar até janeiro, quando o contrato do atleta termina. Nesse caso, o Santos tentaria assinar um pré-contrato com o Mike a partir de 1º de julho. Dá para dizer que o Mike perdeu bastante espaço no time do Abel Ferreira. Nas últimas partidas que fez, nem jogou como lateral e sim como um ponta, mas diante da grande concorrência nesse setor, o Mike tem sido só uma opção no banco de reservas. Sua última partida tem quase um mês, em 25 de maio, na derrota pro Flamengo. Nos 2 jogos do Mundial, inclusive, ele nem sequer saiu do banco de reservas. E você, torcedor palmeirense, liberaria o Mike para jogar no Santos? Seguraria até dezembro? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Para falar agora sobre Abel Ferreira, ele fica ou não no Verdão?
Essa é a grande dúvida de qualquer torcedor palmeirense. O Abel deu uma entrevista longa ao GE em que ele chega a chorar ao falar um pouquinho da distância da esposa e das filhas nos primeiros anos de Palmeiras. Problema que foi superado com a mudança da família para São Paulo. E o Abel deixa bem claro que só sai do Palmeiras se for ao lado de toda a família. Dá uma olhada na frase: família para mim é tudo. E eu, em determinado momento da minha vida, enquanto treinador, fui muito egoísta, porque eu só pensei em mim e não pensava nelas. Queria ser treinador para ganhar títulos, porque eu, enquanto atleta, jogador de futebol, não havia ganhado nenhuma conquista importante. O Abel completou da seguinte maneira, abre aspas: não vou trocar o Palmeiras sem a minha família comigo. Me custou muito para tê-las por aqui. Só para completar, ainda perguntaram, mas e aí, você fica ou não fica? O contrato acaba em dezembro desse ano e a Leila tem a intenção de renovar até dezembro de 2027, quando termina seu mandato. O Abel saiu pela tangente afirmando, abre aspas, já pensei muito em mim e agora chegou o tempo de pensar em nós. O que é melhor para nós, a gente junto vai resolver. Essa conversa com a esposa e com as filhas vai acontecer ao longo do segundo semestre. O Abel não tem pressa para tomar essa decisão, até porque entende que pode se valorizar no Super Mundial de Clubes para, quem sabe, chamar a atenção de um gigante do futebol europeu. Hora de falar sobre o Palmeiras, quem fica e quem sai do clube depois do Super Mundial de Clubes. Essa pergunta é super importante e está condicionada ao desempenho alviverde no torneio que está sendo disputado nos Estados Unidos. Dá para garantir que o Abel Ferreira, independentemente do resultado do Palmeiras, fica pelo menos até dezembro. A ideia da Leila Pereira é prorrogar o contrato do treinador português até dezembro de 27. Já em relação a jogadores, há duas prateleiras. Uma de atletas que não fazem parte dos planos do Verdão. São eles Mike, Marcos Rocha, Lomba e Naves. Os três primeiros cujos contratos se encerram em dezembro. O Lomba quase foi parar no Fluminense. O Mike tem proposta oficial do Santos, enquanto o Marcos Rocha avalia seus próximos passos. Em relação ao Naves, tem negociações mais quentes com o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. A segunda prateleira de atletas do Palmeiras são jogadores com quem o Verdão conta, mas são bastante assediados por clubes de fora. Richard Rios é o campeão de sondagens. Já esteve na mira de clubes portugueses, ingleses e também espanhóis. O colombiano, que joga na seleção do seu país, deve ter ofertas altas. Outro que pediu para ser negociado é Piquerez, lateral esquerdo que procurou no início da temporada o Abel Ferreira, informando que precisava ser negociado em julho, sob o risco de não ter mais oportunidades na Europa por causa da sua idade. Gustavo Gomes também tem sido especulado, mas por clubes da Arábia Saudita. O desempenho deles e do Palmeiras no Super Mundial pode ser determinante para uma valorização ou então para a manutenção do atual preço. Palmeiras assegura que se perder jogadores grandes, vai ao mercado para buscar reposição, inclusive com dinheiro que vai